o exemplo que eu quero fazer é somar dois operandos. Então, como eu falei, esses operandos estão aonde, professor? Por exemplo, eu resetei o meu processador agora. Tá? Então, o meu register file ele vai estar vazio. Tá? Ele vai estar tudo zerado aqui, ele está vazio. A propósito, eu tenho 32 registros, tá? Então, são 32 registros que eu tenho aqui no meu register file. Eles estão vazios. E eu preciso somar A mais B. Então, de novo, é uma máquina load store. Para eu somar, para eu fazer uma operação lógica, uma operação aritmética, eu preciso carregar esses operandos aqui no meu register file antes. Então, aonde estão esses operandos? Estão na minha memória de dados. A gente acabou de falar que essa aqui é a memória de dados. Então, primeiramente, eu tenho que buscar esses dados através de operações de load. Então, aqui eu chamei de load A, que eu estou buscando o operador A. Tá? Então, esse A aqui ó, é esse mesmo A ali, ó, load A. Estou buscando A. Estou generalizando isso daí. Então, eu tenho uma instrução aqui de load que me manda fazer um load numa posição de memória qualquer que corresponde ao meu operando A dessa soma. Então, eu vou demandar vários pulsos de clock para terminar a execução disso daqui. Então, vamos lá. Então, esse foi o primeiro clock que eu estou dando instruction fetch do load A. Segundo pulso de clock, a minha instrução de load A já está no estágio de decodificação. E eu já posso agora fazer o quê? Um load B. Começar a carregar o meu operando B. Que vai estar em alguma posição de memória aqui. Tá? Então, estou seguindo aí o nosso pipeline. Vou dar mais um pulso de clock. Então, a instrução de load A já chegou no estágio de execução. Tá? Professor, o que é execução? A execução aqui já está fazendo A mais B? Não. A ALO não está fazendo isso ainda. Professor, mas então o que a ALO faz? Ela não é uma unidade lógica aritmética? Sim. Na verdade, no estágio de execução de uma instrução load, a ALO está sendo utilizada para resolver o endereço de memória. A gente vai ver isso um pouco mais tarde na aula, vai ficar mais claro. Você vai ver que o endereço não é direto. Igual a gente tinha aquele modo de endereçamento direto lá no HCS12, eu não tenho ele aqui. Tá? Então, aqui é como se fosse um modo de endereçamento indexado. Então, a ALO ela já vai resolver isso. Tá? Porque a instrução load A ela vai ter parâmetros que precisarão serem somados. Precisarão ser somados. Tá? Então, vou utilizar a ALO para isso. E agora eu já estou fazendo a instrução de add. Tá? Então, a instrução A mais B aqui seria uma instrução de add. Tá? Uma instrução de add aí. Então, vamos lá. Quarto pulso de clock. A instrução 1 chegou no seu estágio de buscar o dado em si. Então, aqui foi resolvido o endereço. Aqui chegou o endereço. Aqui vai chegar linhas de controle de leitura, é claro, né? Porque eu estou carregando o dado da memória. Então, por exemplo, essa linha de controle aqui poderia ser de habilitar o read. Poderia ser o read-write. Tá? Então, vou habilitar a leitura, esse cara vai passar aqui essa leitura. Tá? Então, a leitura veio. No próximo pulso de clock, eu vou ser capaz de fazer a escrita no registro. Tá? Então, vamos lá. A load B, agora, ela está usando a ALO para resolver o endereço onde ele vai buscar o operando B. A instrução de add, né, do A mais B, ela está ainda no seu estágio de decodificação. E eu já poderia estar buscando uma quarta instrução, que eu deixei genérica de novo. Por quê? Porque, em tese, para fazer A mais B, eu só preciso dessas 3 instruções. Tá? Só que, como é uma arquitetura em pipeline, eu já vou estar buscando uma instrução nova nesse quarto pulso de clock.
Então, quinto pulso de clock. O load A está terminando sua execução, ou seja, ele está fazendo o write back. Ele vai escrever A aqui, ó. Ele vai escrever o A em algum dos registros. Eu comentei com vocês que nós temos 32 registros, então eu tenho bastante disponibilidade de registros aí para escrever o A. Vou dar mais um pulso de clock. Para escrever o B. Então, vou estar dando load B. Não, aqui não estou mostrando isso, que eu estou mostrando já o pipeline hazard. O que acontece aqui, pessoal? Vamos voltar nesse slide aqui. Então, ainda estou terminando o load A. Tá? Ainda estou terminando aqui o load A. Tá aqui. Carreguei o A. O load B, ainda estou acessando o B na memória. Tá? Agora, o que aconteceu com o azulzinho? O azulzinho na instrução de add, o azulzinho aqui é instrução de add. Tá? E a instrução de add, ela está usando a ALO para efetivamente fazer a soma de A mais B. Porque agora eu não tenho uma instrução de load, eu tenho uma instrução aritmética. Então, essa instrução aritmética add, no seu estágio de execução, ela usa a ALO para efetivamente somar os operandos, que nesse caso são A e B. Porém, olha lá o que aconteceu. Ó. Eu tenho o operando A disponível na entrada da minha ALO? Não. Eu não tenho o operando A disponível na entrada da minha ALO. Nesse momento, se eu tirar uma fotografia aqui agora, nesse momento, o A está sendo gravado no meu register file. Eu preciso de um novo pulso de clock para que ele possa vir daqui para cá, porque essas barreiras aqui, ó, são os nossos registros, ó. Essas barreiras aqui, ó. Então, para a informação sair desse nicho para esse nicho, desse estágio para esse estágio, desse estágio para esse estágio, desse estágio para esse estágio, eu preciso sempre ter clock. Só que quando eu dou clock, a informação, o estágio é deslocado. Então, esse estágio azul, que está no estágio de execução, ele vai para o estágio de memória. Então, esse é o problema. Esse é o que a gente chama de pipeline hazard. Tá? Então, eu não vou conseguir fazer a operação A mais B se ela já vier na sequência do load dos operandos. Por quê? Porque eles não estão disponíveis no register file. Olha, nem o A está disponível, que é o que eu estou lendo primeiro. O B, eu ainda estou buscando aqui, ó. O B está nesse estágio ainda. Então, a instrução A mais B, ela vai somar, é claro que ela vai somar, só que ela vai somar qualquer lixo que estivesse no register file. Tá? Então, não vai ser o A e não vai ser o B. Então, esse é o pipeline hazard. Um dos. Existem outros. Tá? Existiriam outros pipeline hazards se nós estivéssemos considerando instruções de branch, de jump. Tá? A gente não vai considerar essas instruções para facilitar um pouco o trabalho. Tá? Então, a gente sempre vai ter uma estrutura linear de execução. A gente não vai conseguir fazer laços de repetição, porque eu não tenho branch. Porque eu tirei. A arquitetura prevê isso. Eu tirei para facilitar. Tá? Então, pessoal, o pipeline hazard que sobrou para a gente vai ser sempre esse. Eu tentar fazer operações com operandos que ainda não estejam no meu register file. Tá? Que é o que está mostrando nesse último slide aqui. Ó. Como que a operação vai proceder se B não estava carregado ainda? Na verdade, nem o A estava carregado ainda, porque o A
ele estava aparecendo no registro agora, tá? E o B também, o B muito menos, né? Que o B ainda tá na memória, ainda estou lendo ele da memória. Tá? E o A estava sendo escrito no registro agora. Tá? Então, dependendo do jeito que eu implementar o register file, por exemplo, se ele for um write first, tá? Ele até poderia já passar aqui e eu já ter o A disponível. Tá? Se não for um write first, se for um read first, aí nem o A estaria disponível. Então a gente já viu aí essas classificações, tá? O write first, read first e no change on write, né? Então, se for um write first, beleza, o A vai estar disponível, como está dizendo aqui. Se for um read first, não. Então vocês que vão ter que também pensar aí como implementar esse register file. O restante, a gente já trabalhou com todos os blocos no laboratório. Então, uma halo é um circuito trivial de fazer. Memória, a gente já trabalhou com memória no laboratório. Então, esse bloco também. Esse PC é o contador de programa, é o program counter. Ou seja, ele é um contador que a cada pulso de clock incrementa 1. Aí a saída dele é o endereço para a leitura da memória de programa. Por isso que eu sempre busco instruções na memória a cada novo pulso de clock. Esses caras são registros. Todos eles, ó, que estão nessas réguas aqui, ó, todos eles registros. Esses caras são multiplexadores. Esse cara é o trabalhinho, trabalho 1. Esse cara é o multiplexador. Esse cara aqui é o bloco de controle, que nem é uma máquina de estado. Então tem gente que quer fazer máquina de estado no controle. Não tem máquina de estado. A arquitetura foi muito bem projetada para não ser necessária essa máquina de estado aí. Então, controle é apenas um decodificador. Ele interpreta os bits da instrução para gerar os nossos sinais de controle. Todos eles. Tá? Então, tudo aqui a gente já trabalhou antes. Inclusive o register file. Vocês talvez precisarão fazer algumas adaptações naquele register file que eu mandei para vocês. Tá? Mas talvez ele já funcione. Então é questão de pensar como que ele está funcionando lá e se ele encaixa ou não na arquitetura. Quando a gente fez essa classificação de read first, write first, a gente falou justamente disso. A gente falou, olha pessoal, isso aqui a gente precisa saber fazer análise, isso aqui encaixa ou não na arquitetura. Então agora eu estou fornecendo uma arquitetura, vocês deverão fazer essa análise aí de como encaixar esses blocos. Tá certo? Então todos os bloquinhos aqui, eles em tese são assíncronos, tá? Todos. Ó, seria assíncrono porque aqui que está o registro. A memória também seria assíncrona porque aqui que está o registro e aqui que está o registro. A halo também, etc, etc. Só que a nossa FPGA, a gente viu isso lá quando a gente trabalhou em memória. A nossa FPGA, ela não trabalha com memória assíncrona. Ela só trabalha com memórias síncronas. Ah, professor, mas e aí então? Como é que eu vou fazer? Poxa, esse cara é um registro que está registrando a saída da memória. Então ele pode sair daqui e entrar aqui dentro. Ele pode ser embutido aqui dentro para que eu consiga utilizar o bloco que já está pronto lá dentro da nossa FPGA de memória, BRAM. E aí eu faço uma descrição de memória síncrona. Vai utilizar BRAM. Só que esse registro M, ele vai sair daqui, vai entrar aqui, ó, ele vai ficar embutido aqui dentro. Mesma coisa esse registro inst, ele vai vir para cá, vai ficar embutido aqui dentro. Tá? Provavelmente, mesma coisa esses dois registros, eles vão vir para cá, vão ficar embutidos aqui dentro. O restante não. O restante a gente pode ter de acordo com o que está aí. Então eu não quis mudar o desenho, porque, poxa, pessoal, é uma coisa simples da gente entender. Tá? Eu comentei isso bastante quando a gente trabalha com memória. Aí eu preciso conhecer as características da BRAM da FPGA que eu estou trabalhando.
a característica principal que eu tenho lá na BRAM da FPGA que a gente está trabalhando é que ela não é assíncrona. Então, eu só consigo descrever memórias síncronas. Poxa vida, então esse registro vai ter que sair daqui e vai entrar aqui. Veja bem, sair daqui e entrar aqui. Não é repeti-lo aqui. Não é fazer uma descrição síncrona de memória e manter esse registro M aqui. Porque se eu fizer isso, eu vou precisar de 2 pulsos de clock para conseguir ler e depois para fazer ele passar por aqui. Aí o que eu faço? Desincronizei a informação. Então eu não posso fazer isso. Tá? Então esse é o nosso processadorzinho MIPS. E esses são os pipeline hazards.